Deixa eu apresentar aqui a minha lousinha. Estão enxergando, pessoal? Ok, obrigado. Então, vamos começar. Pessoal, nas duas últimas aulas, né, que o professor Pellini e o professor Silvio deram, o que eles fizeram foi pegar o conceito de componentes simétricas, né, aquela matriz de transformação, e aplicar em circuitos trifásicos, mostrando, então, o que acontece quando você tem uma carga desequilibrada ligada na rede. Né? Eles mencionaram bastante curto-circuito, até porque se usa bastante componentes simétricas para cálculos de curto-circuito, mas, a rigor, você pode utilizar componentes simétricas para resolver qualquer carga desequilibrada conectadas em redes trifásicas simétricas e equilibradas. Tá? Então, eu fiz um resumo de como é que você faz a resolução então de redes trifásicas simétricas e equilibradas quando em algum momento ou em algum ponto da rede você conecta uma carga desequilibrada ou acontece um curto-circuito, por exemplo, tá? Então a primeira coisa que você faz é você elimina da rede a carga desequilibrada, né, no ponto que ela se encontra, na barra que ela se encontra, que é essa primeira parte aqui, né? Então a primeira parte que é importante é eliminar da rede a carga desequilibrada. Em seguida, você representa a rede pelos seus diagramas sequenciais, né? Bom, até agora, o que vocês sabem fazer é representar a rede no monofásico equivalente. Né? E o monofásico equivalente da fase A é a sequência positiva. Né? A gente não contou isso para vocês explicitamente, mas eu estou contando agora. Né? Então, o monofásico equivalente da fase A é a sequência positiva. Vocês vão ainda aprender a representar os demais equipamentos pela sequência zero e pela sequência negativa, né? Para que a gente consiga montar, então, a rede em cada um dos diagramas sequenciais. Em sendo a rede trifásica, simétrica e equilibrada, no momento que você elimina da rede a carga desequilibrada, você passa a ter, então, três circuitos monofásicos, um que representa a sequência zero, um que representa a sequência positiva, outro que representa a sequência negativa, e esses três circuitos monofásicos não têm nenhum acoplamento entre si, né, desde que a rede seja trifásica, simétrica e equilibrada. Em seguida, você determina as relações entre tensões e correntes na rede desequilibrada, né, na carga desequilibrada, né, porque isso vai te dar uma ideia de como é que você precisa conectar esses três circuitos sequenciais, né? Você determina o TVNAM visto no ponto de conexão da carga, né, dessa carga desequilibrada. Por fim, você conecta a carga nessa rede desequilibrada, né? E aí, então, você consegue calcular as grandezas de interesse. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte: você tem uma rede trifásica, que eu já deixei desenhada aqui, né? E na barra P, a gente conecta uma carga desequilibrada. Por enquanto, isso aqui é genérico, tá? O professor Pelim, o professor Silvio já falaram da ligação de uma carga monofásica, etc. Eu estou resumindo um pouco isso daqui para mostrar para vocês como é que a gente vai proceder com os cálculos de redes desequilibradas a partir de agora, tá? Então, só lembrando que quando a gente tem três nós trifásicos em um determinado ponto da rede, a gente chama isso aqui de barra. Então, isso aqui é a minha barra P, tá? E na barra P eu conecto uma carga desequilibrada, tá? Pode ser uma impedância ligada da fase A para o neutro, pode ser uma impedância ligada entre as fases B e C, tá? Podem ser três impedâncias distintas, né? Representando uma carga trifásica desequilibrada, pode ser o que for. Então, o que você faz? Você retira essa carga aqui do sistema trifásico e sobra só um sistema trifásico simétrico e equilibrado. A partir desse sistema trifásico simétrico e equilibrado, você consegue fazer a transformação desse sistema para um sistema representado por meio de diagramas sequenciais. Então, você vai ter uma rede de sequência zero,
você vai ter uma rede de sequência positiva. São 3 redes que você vai ter, né? Uma rede de sequência negativa. Vamos só mover um pouco isso daí, para não ficar muito apertado o desenho. Cada uma dessas redes, então, conectada agora ao nó P, só que vai ser o P da sequência zero, o P da sequência positiva e o P da sequência negativa. Nesse ponto P, portanto, eu vou ter uma tensão de sequência zero e uma corrente de sequência zero. Tá? Na rede de sequência positiva, a mesma coisa. Você vai ter uma tensão de sequência positiva, uma corrente de sequência positiva na barra P da sequência positiva. E na sequência negativa, a mesma coisa. Tá? Então, vocês vão ter o ponto P, a barra P da sequência negativa, tensão de sequência negativa V2 e corrente de sequência negativa V2. Tá? Bom, qual que é a vantagem? A vantagem de você resolver, então, nos diagramas sequenciais é que você desacopla os circuitos, né? Você não tem mais aqueles acoplamentos magnéticos e você pode tratar as 3 redes como 3 circuitos monofásicos independentes, desde que a rede seja trifásica e simétrica, tá? A ideia disso tudo é tentar resolver isso aqui usando equivalente de Thevenin. Por isso que equivalente de Thevenin é tão importante. Então, no final das contas, eu vou expandir um pouquinho o conceito aqui, é como se você tivesse 3 circuitos. Um circuito de sequência zero, onde você tem um equivalente de Thevenin de tensão de sequência zero, você fala, poxa, mas a rede não é simétrica e equilibrada? Bom, a rede ela pode ser assimétrica, ela pode ter, por exemplo, tensões de sequência zero e sequência negativa sendo produzidas pelos geradores, por exemplo, né? Desde que o restante da rede seja equilibrado, você consegue representar dessa forma. Então, aqui você vai ter a tensão de sequência zero, no ponto P, o circuito de sequência zero, a corrente de sequência zero, e por enquanto isso aqui é simplesmente a representação, né, por meio do equivalente de Thevenin, dos 3 circuitos sequenciais. Vocês já aprenderam a fazer a representação do circuito de sequência positiva. Esse circuito é o que vocês aprenderam a montar quando a gente deu valores por unidade, quer dizer, é o circuito monofásico equivalente da fase A, tá? Que é o meu P1. E, portanto, aqui eu tenho o último circuito de sequência negativa, que esqueci de colocar em 1 aqui, sinal de mais. E aqui, E2, desse jeito aqui. Então, eu tenho Z22 aqui, aqui eu vou ter V2, e aqui eu vou ter I2. Estão me ouvindo, pessoal? Tudo bem? Dúvidas? Ok, Rafael. Bom, continuando aqui, então, eu vou conseguir pegar minha rede trifásica e representar ela por meio de 3 circuitos monofásicos independentes, né? No ponto de defeito, aí eu tenho que ligar esses circuitos de alguma forma. Vocês já viram isso nas aulas do professor Perino e do professor Silvio, tá? O que é interessante é que numa rede simétrica de sequência positiva, o que eu vou ter é esse cara aqui é zero e esse cara aqui é zero, tá? Mas se eles não forem zero, você pode usar essa mesma técnica para resolver os circuitos, né? O que importa é que a rede seja simétrica e equilibrada para que você consiga separar Z00, Z11 e Z22 em 3 circuitos distintos, tá? Vamos só fazer uma análise desses circuitos aqui
e tentar entender o que pode acontecer com essas impedâncias no caso da representação da rede trifásica. Quer dizer, imagina, por exemplo, que eu não tenho um caminho para a Terra, quer dizer, eu não tenho neutro, né? Se eu não tenho caminho para a Terra, a soma das três correntes A mais B mais C é sempre igual a zero. Isso significa que não pode ter corrente de sequência zero, ela deve ser zero. Isso vai acontecer por quê? Porque o Z00 assume um valor muito grande, um valor infinito, né? Então, esses circuitos representam essas condições, né? Então, quando eu falava para vocês no início do curso, olha, a gente vai escrever um sistema trifásico, por meio da equação da fase A, mais a condição de contorno, que representa a forma como os elementos estão conectados, a gente consegue fazer isso também aqui nos circuitos sequenciais. Tudo bem? Bom, então, continuando aqui, vamos falar sobre carga monofásica ligada entre fase e terra. Foi o que vocês já viram com o professor Pellini e o professor Silvio. Então, do jeito que eu expliquei, o que a gente faz? A gente pega a rede trifásica, né, separa a carga, monta os diagramas sequenciais, depois tenta equacionar o que acontece com as grandezas sequenciais quando essa carga desequilibrada é ligada. Feito isso, você consegue descobrir como é que você conecta os circuitos sequenciais, né? Então, a carga monofásica ligada entre fase e terra é um bom exemplo disso, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a rede trifásica, eu tenho as fases A, B e C na barra P, né? Essa aqui é a minha barra P, e nesse exemplo aqui, eu só tenho, né, carga ligada entre fase e neutro. Tá? Imagina que isso aqui seja a tomada da sua casa. Né? Para essa tomada, eu tenho um equivalente trifásico simétrico equilibrado, daí eu puxo uma fase só e ligo uma lâmpada, por exemplo, tá? Entre fase e neutro. É um exemplo bastante simples. É um curto-circuito fase-terra que acontece numa linha de transmissão, como o professor Silvio falou na aula passada. Né? De repente, você tem um isolador sujo, né? Ocorre uma variação de tensão na linha, e aparece, então, um arco elétrico que salta pelo isolador, né, e flui para a terra pela torre, né, e esse curto-circuito que acontece pode ser representado com uma resistência de falta, que é a resistência do arco elétrico, né, é exatamente a mesma situação matemática, digamos assim, né. Então, quando isso acontece, eu tenho corrente na fase A igual a I, correntes nas fases B e C são correntes nulas, né, e a tensão na fase A, na barra P, esse vírgula P aqui me diz que é a barra P, tá? Vai ser, então, Z vezes I. Tudo bem? E aí, o que acontece? Como é que eu faço para representar, né, essa carga desequilibrada nos diagramas sequenciais? Essa minha carga monofásica ligada entre fase e terra. Né? O que eu quero fazer, na verdade, é isso daqui, ó. Determinar as tensões, as relações entre tensões e correntes em componentes simétricas na carga desequilibrada, para saber qual o impacto dessa carga desequilibrada na representação da rede pelos diagramas sequenciais, ou seja, o que acontece quando eu ponho aquela carga nesses três circuitos aqui, como é que ela aparece nesses três circuitos, qual o impacto que ela traz, tá? Então, esse impacto, né, pode ser visto matematicamente dessa forma, como eu equacionei aqui. Então, se eu quiser escrever as correntes de sequência zero, eu uso a matriz de transformação, o inverso da matriz de transformação, e multiplico pelas correntes nas fases. Dado que eu só tenho corrente na fase A, que é a corrente I, nas correntes nas fases B e C são nulas, né, porque eu não tenho carga conectada entre as fases B e C ou das fases B e C para o neutro, portanto, as duas correntes aqui são zero, né? E aí eu vou chegar à conclusão que a corrente I0 é I sobre 3, I1 é I sobre 3, I2 é I sobre 3. São três correntes iguais, né? Então, essa carga conectada entre a fase A e o neutro, ela faz com que as correntes dos diagramas sequenciais sejam exatamente iguais, né? Quais são essas correntes? São essas correntes aqui dos meus equivalentes, né? O I0, I1 e I2 no ponto P. Eu sei que as três correntes são iguais, tudo bem? Seguindo para isso, eu posso calcular também quanto vale
a tensão VAN, agora eu estou olhando para as componentes de fase, na barra P, em função das tensões V0, V1 e V2, também aqui na barra P. Então, a tensão VAN de P, quem que é? Vai ser a soma, né, se eu aplicar a matriz de transformação, multiplicar pelo vetor de tensões sequenciais, o VAN quem que vai ser? Vai ser 1/3, aliás, desculpa, vai ser V0 mais V1 mais V2. Ou seja, a soma das tensões sequenciais na barra P dos diagramas sequenciais, ou seja, a soma dessas três tensões aqui, V0, V1 e V2, é a tensão VAN que eu tenho aplicada aqui à minha impedância Z. Tudo bem? Só que eu sei que o VAN no ponto P é Z vezes I. E eu sei que existe uma relação entre I e as correntes sequenciais, ou seja, 1/3 da corrente I é o valor das correntes sequenciais. Então, eu poderia escrever isso aqui como igual a 3 vezes Z vezes I sobre 3. Olha que legal. Agora eu consigo relacionar as três tensões sequenciais aqui com as três correntes sequenciais por meio do valor da impedância que eu conectei para a carga. Tudo bem? Então, a soma das três tensões é a tensão que incide sobre a impedância 3Z, e quando isso ocorre, circula pela impedância 3Z uma corrente que é igual à corrente de sequência zero, que é igual à corrente de sequência positiva e que é igual à corrente de sequência negativa. Isso significa, então, que se eu tiver essa impedância 3Z aqui, ela é percorrida por uma corrente que vale I sobre 3. Essa corrente I0 é igual a I sobre 3, que é igual a I1, que é igual a I2. E a soma das três tensões, V0, V1, V2, a soma dessas três tensões é a tensão V entre os terminais dessa carga, é essa tensão aqui. Então, me parece lógico que se eu colocar os três circuitos em série, o que eu tenho é exatamente aquilo que eu falei. Eu vou ter, em cima da impedância Z, a soma das três tensões, ou seja, o que eu tenho de tensão em cima da impedância Z, 3Z, desculpa, é V0 mais V1 mais V2, e as três correntes são iguais. Então, o que acontece? Essa parcela do circuito aqui é o Thevenin equivalente, já nos diagramas sequenciais. E isso daqui é o que representa a minha carga desequilibrada. Que carga é essa? É uma carga de valor Z conectada entre a fase A e a Terra. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat de vocês. Aí. Enquanto não estou vendo nenhuma dúvida. Bom, Rodrigo, a gente tem feito, desde que começou um pouco as nossas aulas online, a gente tem feito alguns exercícios em sala, tá? A gente vai ter uma aula com um exercício bastante completo sobre curto-circuito, tá? Se der tempo na aula de hoje, eu deixo um exercício para vocês fazerem.
E aí eu faço aquele esquema de resolver o exercício no Octave e deixar a solução no Octave, que eu acho que vocês têm gostado desse jeito, tá? Bom, continuando isso daqui, né, então eu tenho a representação por meio de diagramas sequenciais de uma carga monofásica ligada entre fase A e a Terra. Isso que parece complicar algo que parece simples. Ah, eu tenho um circuito trifásico, só uma carga monofásica ligada entre fase e Terra. Mas é que, na verdade, não é assim. Na verdade, você tem um circuito, né, se eu dar um exemplo aqui para vocês, sei lá, eu tenho uma barra de geração, tem um gerador aqui ligado, aí tem um transformador aqui, aí eu tenho uma linha conectando esse gerador até outro terminal, aqui tem o gerador, tem o transformador, aí tem uma outra linha ligando esse sistema a um outro terminal ainda, né? Tem transformador aqui, tem gerador. Alguém está com o microfone aberto, pessoal. Aí tem outro transformador, aí de repente tem um curto-circuito aqui no meio, né? Não parece tão simples resolver isso aqui agora usando né, os conceitos de sistemas trifásicos. Talvez seja mais fácil, nesse ponto, representar a rede pelo TVNAM equivalente, e aí sim calcular curto-circuito, etc. Jô, parece que não está muito claro. Para os alunos, tem vários deles com perguntas a respeito do surgimento do 3Z. Tá, tudo bem. Vamos voltando aqui, pessoal. O que eu fiz aqui? Olha só. Na verdade, eu fiz uma mandracaria, né, digamos assim. Olha aqui, ó. Isso aqui está claro para vocês? Né? Quer dizer, o VAN, que é essa tensão aqui, é o Z vezes o I direto. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei o Z por 3 e dividi o I por 3. Na hora que você faz essa multiplicação, dá a mesma coisa, concorda? Hein, pessoal? É o que o professor Silvio explicou, tá vendo? A única coisa que eu fiz foi tentar compatibilizar a corrente que circula pela carga com as correntes 0, 1 e 2. Quer dizer, eu já tinha um indício de que esses circuitos estavam em série, porque a corrente 0 é igual a corrente 1, que é igual a corrente 2. Né? Mas eu precisava ter certeza disso. Quando é que eu tive certeza disso? Quando V0 mais V1 mais V2 é igual a queda de tensão sobre a impedância 3E. Tá? Só que aí eu preciso fazer essa manipulação matemática. Tudo bem? Tem outros jeitos de demonstrar isso daqui, pessoal. Isso é um dos jeitos possíveis, que parece explicitamente matemáticos. Outros jeitos de fazer, como o professor Silvio fez, como o professor Pellini fez, tá? Não muda muito isso daqui. Tudo bem? Bom, continuando aqui, então, né, parece que é mais evidente que usar componentes simétricas talvez seja mais fácil num caso como esse daqui, numa rede mais complexa, numa rede trifásica com mais elementos, etc. Tá? Bom, continuando, vamos falar sobre carga monofásica ligada entre duas fases. Tá? Um jeito de você representar a carga monofásica ligada entre duas fases é colocar o Z entre as fases B e C, mas isso aqui dificulta um pouco a matemática. Então, eu prefiro representar isso aqui dessa maneira, tá? Eu vou ter uma barra, deixa eu tentar desenhar isso aqui pequenininho aqui. Uma barra PB, uma impedância que vale Z sobre 2, e uma barra PB'. Aí eu tenho o equivalente, só que na fase C, deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho para baixo. Eu tenho aqui o PC, Z sobre 2, PC', e eu ponho isso aqui e encurto aqui. Tá? No final das contas é a mesma coisa, tá? Onde PC', eu ponho curto um PB', mas só que aí aparece uma tensão igual nos dois. Eu vou chamar de tensão V, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho IA igual a zero, né? Não tem corrente na fase A. A corrente na fase B e na fase C são iguais em módulo, mas estão defasados de 180 graus, né? Isso é igual o IB igual a menos IC, ou vice-versa, e a tensão no ponto P',
é a tensão V, que por enquanto eu não sei quanto vale. Tudo bem? Bom, se eu fizer, né, essa consideração aqui, que eu fiz, né, ou seja, dividir Z sobre 2 na fase B e Z sobre 2 na fase C, eu vou reescrever a equação agora já no ponto P' e não mais no ponto P. Né? Não muda nada, o cálculo é o mesmo. Vamos começar com as correntes. Então, a corrente 0, 1 e 2 é o inverso da matriz de transformação multiplicado pelas correntes, onde eu sei que a corrente na fase A é 0, as correntes nas fases B e C são iguais em módulo, então defasadas de 180 graus. Então, a corrente I0, ela vai ser 0. Quanto vai valer a corrente I1? I1 vai ser alfa, vamos colocar o I em evidência que é mais fácil. Vai ficar I sobre 3, alfa menos alfa ao quadrado, e aqui vai ficar I sobre 3, alfa ao quadrado menos alfa. Tudo bem? Né? Na hora que eu faço a multiplicação pela inversa da matriz de transformação. Isso me diz aqui que I1 igual a menos I2. Tudo bem, pessoal? Aí eu posso fazer a mesma coisa para as tensões V0, V1 e V2, a partir das tensões VAN, VBN e VCN na barra P', né? Quem que vai ser V0 aqui? Na barra P', eu tenho VAN, né? Ou VAN na barra P'. Então, isso aqui vai ser 1/3 de VAN na barra P'. Agora, lembrando que VBN e VCN valem V, isso aqui vai aparecer mais 2 vezes V, porque tanto na fase B quanto na fase C eu tenho tensão V. O V1 vai ser 1/3 de VAN na barra P', mais V que multiplica alfa mais alfa ao quadrado, e o V2 vai ser 1/3 de VAN na barra P, mais V que multiplica alfa ao quadrado mais alfa. E se eu olhar para essas duas expressões aqui, eu chego à conclusão que V1 é igual a V2. Tudo bem? Então, da mesma forma que eu fiz para a carga monofásica ligada entre fase A e terra, né, ali eu achei a relação entre as correntes nos 3 diagramas sequenciais e as tensões nos 3 diagramas sequenciais, aqui eu fiz a mesma coisa. Eu cheguei na relação entre as 3 correntes, né, o que acontece com I0, I1 e I2. Né? Então, I0 é 0, só que I1 é igual a menos I2. E aí eu tenho uma segunda relação, que é aqui, na verdade, a relação das tensões, onde eu tenho o V0 e eu sei que V1 igual a V2. Se I1 igual a menos I2 e V1 igual a V2, me parece que eu posso simplesmente representar os circuitos dessa forma. Eu sei que o valor de zero é 0, ou seja, o circuito é aberto. Oi, Silvio. O pessoal está com dúvida por que você dividiu a impedância em 2 partes, Z sobre 2 para cada lado. Tá bom, vamos lá, pessoal. Por que eu dividi em Z sobre 2? Simplesmente, para eu chegar nessa... Na hora que eu dividi em Z sobre 2, eu crio uma nova barra, eu não mudei nada no meu circuito, vocês concordam? Simplesmente como se eu estivesse medindo a tensão no meio desse Z aqui. Tá? Por que eu fiz isso? Porque aí eu consigo chegar à conclusão que a tensão nessa minha nova barra P, que é a barra P', é igual tanto na fase B quanto na fase C em relação ao neutro, que é esse V aqui. Quando eu faço isso, eu consigo chegar à conclusão que a tensão na barra P' do circuito de sequência positiva é igual à tensão na barra P' do circuito de sequência negativa. Tudo bem, pessoal? Pessoal? Então, continuando.
Então, eu consigo chegar nessa conclusão. Na verdade, de novo, foi uma artimanha que eu usei para chegar, para tentar descobrir como é que eu conecto os circuitos. Então, se eu sei que V1 igual a V2, me dá a impressão que eles estão conectados um de frente para o outro, né? E o que corrobora essa informação adicional? Que 1 igual a menos e 2. E o circuito de sequência zero, pouco me importa, porque a corrente de sequência zero é sempre zero. Então, se eu olhar para o circuito, o que eu vou ter é isso daqui. Né? Aí, obviamente, falta conectar a carga. E eu vou ter aqui Z sobre 2. A barra P, faltou colocar que isso aqui é P', e aqui é P'. A barra P1, que é igual à barra P2. Aqui eu vou ter a outra metade da impedância. Aqui eu tenho V1 igual a V2. E aqui eu tenho I1 igual a menos I2. Tá? Lembre-se o seguinte, pessoal. O que é importante é que essa abstração aqui, né, que a gente utiliza, serve para quê? Serve para você calcular os valores, as grandezas de fase. Tá? O interesse é esse. Né? Então, você vai partir disso daqui para calcular as grandezas de fase. Então, na verdade, pessoal, o que na verdade, eu estou demonstrando para vocês, né, como é que você faz a conexão dos circuitos a partir das situações de desequilíbrio que a gente está observando. O que eu espero que vocês façam na hora que vocês vão entrar em contato com um cálculo de curto-circuito, por exemplo. Né? Vamos voltar aqui para aquele roteirinho que eu tinha feito. Né? Eliminar a rede da rede a carga desequilibrada. Representar a rede pelos seus diagramas sequenciais, preferencialmente já calculando o Thevenin equivalente. Depois, conectar a carga desequilibrada e calcular as correntes. Então, na verdade, eu estou mostrando para vocês quais devem ser as conexões que representam os desequilíbrios. Né? Então, eu estou deduzindo da onde vem essa história de conectar os circuitos em série, conectar o IN1, né, o circuito de sequência positiva, de frente para o circuito de sequência negativa, quer dizer, eles estão ligados em paralelo. Então, na verdade, quando alguém perguntar para vocês, olha, qual o valor da corrente no gerador quando você tem um curto fase terra na barra 10 desse circuito, desse diagrama unifilar aqui, né? O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que pegar o circuito, ele tem um diagrama unifilar, a representação dele, vocês vão ter que modelar esse circuito pelos diagramas sequenciais, e naquele ponto onde vocês querem calcular o curto-circuito, vocês vão ligar os circuitos em série, né? Quer dizer, então eu estou mostrando para vocês qual é o tipo de ligação que vocês precisam fazer para fazer uma análise de curto-circuito, uma análise de cálculo de carga desequilibrada, seja lá o que for, tá? Então, no circuito de sequência negativa, você tem V0 mais o I0 igual a zero. Aliás, no circuito de sequência zero. No circuito de sequência positiva e negativa, eles estão de frente um para o outro, tá? Então, o que acontece? Eu quero saber qual é a corrente na fase A de um curto-circuito AB na barra 10 do circuito. Vocês vão montar esses circuitos aqui e vão calcular a corrente, tá? Dadas as correntes sequenciais, você consegue calcular de volta as correntes de fase, por exemplo, pode ser tensões, não só as correntes. Bom, seguindo, o outro tipo de desequilíbrio que tem são cargas monofásicas ligadas entre duas fases e a Terra. Né? Então, por exemplo, vamos voltar aqui para a nossa análise. Isso aqui é uma lâmpada ou uma carga monofásica ligada na tomada. Tá? Tipicamente, você tem na sua casa isso daqui. Isso aqui é o chuveiro. Né? O chuveiro 220 é uma resistência ligada entre duas fases da sua casa. Então, o jeito de representar ele usando diagramas sequenciais é esse. Duas cargas ligadas entre cada uma entre uma fase e a Terra. Isso aqui também é um curto-circuito dupla fase Terra, né? Ele ocorre nas redes, né? Assim como o curto-circuito dupla fase, e a representação são duas impedâncias conectadas, então, entre as fases e o neutro, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho, peraí que eu preciso apagar algumas coisas aqui, porque tem coisas que eu copiei e colei
e não valem mais. Então, eu tenho corrente IA igual a zero, né? Corrente B, vou chamar aqui de IB, corrente C, vou chamar de IC, e as tensões VBN no ponto P' e VCN no ponto P', já que eu estou ligando diretamente aqui no neutro, essas tensões valem zero, certo? Bom, quando eu tenho duas cargas ligadas entre fase e terra, né, eu posso escrever, na verdade, eu acho melhor escrever, na verdade, olhar para as tensões primeiro, no caso do dupla fase terra, né, quando eu tenho duas impedâncias ligadas. Então, deixa eu apagar aqui as correntes e vamos olhar para as tensões aqui. Depois eu volto para a corrente na fase A, que eu acho legal. Então, vou pegar aqui as tensões. Então, se eu tenho no ponto P', VBN e VCN igual a zero, eu consigo calcular quanto vale as tensões V0, V1, V2, usando também o inverso da matriz de transformação. Quem que vai ser o V0 nesse caso aqui? Vai ser 1/3 de VAN na barra P', certo? E V1, quanto é que vai ser? Se o VBN é zero, o VCN é zero, o V1 também vai ser 1/3 de VAN na barra P', e o V2 também vai ser 1/3 de VAN na barra P'. Tudo bem? Então, se eu olhar para as tensões, são três tensões iguais, certo? Então, a mesma forma que eu fiz para o dupla fase, né, para carga ligada entre duas fases, que é essa daqui, né, que eu cheguei à conclusão que V1 igual a V2, nesse caso aqui. Lá eu cheguei à conclusão que V1 igual a V2, que é igual a V0. Então, a forma que eu ligo os diagramas sequenciais é em paralelo, de modo que eu tenho, então, as tensões no ponto P' igual para todo mundo, né? Então, eu preciso desenhar nos diagramas as impedâncias Z, que são as duas impedâncias que estão conectadas entre as fases, e a Terra. Aliás, deixa eu fazer isso aqui em vermelho, que é melhor. Peraí. Aqui é o P0', aqui é o P1', e aqui é o P2'. Eu posso ligar todo mundo aqui em paralelo. Isso aqui é só um jeito que a gente gosta de desenhar, né? Pode desenhar do jeito mais simplificado aqui, não precisa fazer desse jeito. É que a gente gosta de separar o equilíbrio do desequilíbrio, né? Então, vai ficar mais claro isso, né? Mas você pode desenhar três circuitos desse jeito aqui, né? Que dá no mesmo, tá? Tem a sequência zero aqui, sequência positiva aqui, sequência negativa aqui. Tudo bem, pessoal?
Deixa eu ver se vocês têm dúvidas aí. Peraí. Qual seria um exemplo de carga residencial para 1.3? 1.3, suponho que seja aqui no meu... são duas lâmpadas. Uma lâmpada ligada na fase B e uma lâmpada ligada na fase C. Tudo bem, Vinícius? Mais alguma dúvida, pessoal? Ok. Então, o que acontece? Os desequilíbrios, eles são esses que eu mostrei para vocês. Obviamente, você tem desequilíbrios que são mais difíceis de serem tratados usando componentes simétricas, e a gente nem trata usando componentes simétricos. Por exemplo, se eu tivesse duas cargas monofásicas distintas ligadas entre duas fases da Terra, as coisas começam a complicar, né? Se esse Z aqui fosse diferente desse outro Z aqui de baixo. Dá para fazer, mas existem complicações, né? Eu estou desenhando isso aqui. Que mais? Se eu tiver cargas trifásicas desequilibradas, a situação se complica ainda mais. Então, antes de começar cargas trifásicas desequilibradas, eu vou mostrar rapidamente uma carga trifásica equilibrada, né? Então, vamos calcular essa carga equilibrada alimentada por meio de uma rede trifásica. Eu quero fazer alguns comentários. Depois eu vou falar sobre carga trifásica desequilibrada, né? O que acontece com a carga trifásica desequilibrada, e a gente não trata disso nessa disciplina, né? Inclusive usar componentes simétricas para a carga trifásica desequilibrada, né? A trifásica completa, desequilibrada, não vale a pena. Aparecem coisas estranhas nos diagramas sequenciais. Fica até difícil de entender fisicamente o que está acontecendo. E depois a gente parte, então, para a modelagem dos demais equipamentos, né? Então, no caso aqui da carga trifásica equilibrada, eu vou ter corrente na fase A, se for, né, a carga equilibrada, então eu tenho corrente I. Se a rede trifásica é simétrica de sequência positiva, o IB vai ser alfa ao quadrado I, né? E o IC vai ser alfa vezes I. Tudo bem? Nesse caso, se eu fizer a transformação, o I0 é 0, o I2 é 0 e o I1 é igual ao próprio I. Tudo bem? O que acontece com as tensões? Se eu estou no ponto P', as três tensões no ponto P' são 0. O que eu vou enxergar aqui é o V1 é igual ao Z vezes o I1. Isso aqui vocês já viram, pessoal. Não tem nenhuma... Deixa eu só colocar aqui I, o alfa ao quadrado I, e o alfa vezes I. Isso aqui, pessoal, não muda do que vocês já viram. Quando a gente monta o circuito monofásico equivalente que representa o circuito trifásico, o que a gente faz? A gente faz a representação desse circuito pela fase A, do circuito na ligação estrela equivalente, e resolve só a fase A, né? Então, olha a fase A aqui, né? Olha a corrente de sequência positiva, portanto, o V1 é a própria tensão na fase A. Então, o circuito de sequência positiva é a fase A, é o circuito equivalente monofásico na ligação estrela, que representa a fase A. Agora, vamos olhar os diagramas sequenciais, tá? Nesse momento aqui, eu vou fazer umas considerações, tá? Senão isso aqui não vai dar certo. Então, eu vou considerar que 0 igual a 0, portanto, 0 igual a 0, tá? Eu vou fazer o E2 igual a 0, portanto, I2 igual a 0, e eu vou fazer, então, aqui, é o meu V1, eu estou conectando a carga Z aqui, e eu tenho I1 aqui, tá? Por que eu fiz essas considerações, pessoal?
Vamos voltar aqui no circuito trifásico. Depois eu vou dar carga desequilibrada para ver se fique um pouquinho mais claro. Se eu trocar essa rede trifásica simétrica de sequência positiva por uma rede trifásica simétrica de sequência negativa, o que vai acontecer, pessoal? Eu queria que vocês respondessem aqui no chat. Vamos lá, pessoal. Isso, Guilherme. E 2 vai ser igual aí. O que vai acontecer com os diagramas sequenciais? Isso, Vinícius, exatamente. O que vai acontecer com os diagramas sequenciais? Exatamente. E vai ter só o circuito de sequência negativa, certo? Ótimo. É isso que eu queria que vocês entendessem. Agora eu vou tentar estender um pouco mais o conceito, né? Vamos imaginar aqui que eu consiga montar uma rede trifásica que só tenha sequência positiva e sequência zero. O que vai acontecer com os circuitos? Vamos lá, não tenho sequência negativa, ou seja, E2 igual a zero. Eu só tenho sequência zero na fonte e sequência positiva. O que vai acontecer? Perfeito, Vinícius. E 2 é igual a zero. Eu vou ter corrente circulando no I1. E o I0, pessoal? E o E0, ele existe? Então, se eu tenho uma fonte cujo nêutron está deslocado, se eu tiver E0, ele vai existir no equivalente de Thevenin. Mas, vamos lá, Guilherme, você falou que a gente vai se dividir entre as duas. Vamos olhar aqui de novo, vamos olhar a figura. Se eu tiver essa rede aqui com E0 diferente de zero e E1 diferente de zero, ainda assim, o I0 vai ser zero no desenho que eu fiz. Ou seja, isso daqui eu posso até retirar. A fonte pode ter zero. Tudo bem? A fonte pode ter zero, mas eu sei que para aquela carga, I0 é zero. Aí eu pergunto para vocês, por que para aquela carga o I0 é zero? Vamos lá, pessoal. Exatamente, Alexandre, porque não tem o nêutron. Então, a soma das três correntes A mais IB mais IC, que é a definição da corrente zero, a soma é igual a zero. É zero. Ou seja, não tem corrente que circula para a Terra. Então, mesmo que eu tenha uma impedância de aterramento, mesmo que eu tenha a sequência zero, por não ter uma impedância de aterramento, eu não tenho corrente de sequência zero. Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte. Então, se eu tivesse E2 diferente de zero e E1 diferente de zero, ambos enxergariam a mesma impedância, impedância Z. Tudo bem? Então, eu teria isso daqui, V2 aqui. Se eu tivesse E2 diferente de zero, ele enxergaria a mesma impedância Z. Certo? Agora vamos imaginar, pessoal, que eu coloque uma impedância de aterramento. Vou desenhar de outra cor aqui, tá? Vou aterrar esse cara aqui por uma impedância que eu vou chamar de Zn, que é a impedância que aterra a carga Z, o centro estrela da carga Z, da carga trifásica equilibrada Z.
Agora eu tenho o caminho de sequência zero, não tenho? Com o meu celular. Agora eu tenho o caminho de sequência zero, certo? Vamos lá, pessoal. Se eu tenho o caminho de sequência zero, se eu colocar aí zero, vai circular a corrente de sequência zero, não vai? Hein, pessoal? Sim ou não? Beleza, Vinícius? Beleza, Otávio? Tá bom. Então eu botei uma impedância de aterramento. Se eu colocar aí zero, vai circular a corrente de sequência zero. Como é que eu desenho, então, as impedâncias Z e ZN no circuito de sequência zero? E aí vai ligar com uma explicação que eu dei no começo da aula. Vamos lá, pessoal. Se eu injetar corrente, se eu colocar uma fonte que tem sequência zero, que tem E0, eu vou ter três correntes I0, uma em cada fase, não é isso? Ok, Vinícius. Ou seja, eu vou ter I0 na fase A, I0 na fase B e I0 na fase C. Essas três correntes de sequência zero são iguais em módulo e iguais em fase. Só que os diagramas sequenciais que eu desenhei, vocês sabem isso desde quando o Pelini deu a aula, eles representam a fase A. Ou seja, o diagrama de sequência zero da fase A, é o diagrama de sequência positiva da fase A, é o diagrama de sequência negativa da fase A. Os três representam a fase A, naquele esquema de superposição que a gente fez na primeira aula de componentes simétricas. Portanto, eu estou representando o circuito da fase A. Certo? Então, como é que vai aparecer essas impedâncias Z e ZN no circuito equivalente de sequência zero da fase A? Vamos lá. O I0 da fase A, exatamente, Guilherme. O I0 da fase A, ele percorre a impedância Z. Mas a tensão VN'N depende do I0 das fases B e C, somados ao I0 da fase A. Então, vai aparecer 3 vezes I0 vezes EN. Tudo bem? Vinícius, presta atenção. Eu tenho I0 passando na fase A. Então, aquela tensão em cima da impedância Z é diretamente proporcional ao Z, não ao Z sobre 3. Agora, no ZN, não. Eu tenho I0 da fase A, I0 da fase B e I0 da fase C circulando por ali. Então, eu tenho Z mais ZN. E aí eu consigo fazer o desenho completo dos três circuitos. Aqui eu vou ter... Vamos só apagar aqui. Vai ser Z e 3 ZN. Isso aqui é o meu I0. Tudo bem, pessoal? Olha, então o que acontece? Eu posso representar a carga trifásica equilibrada por meio dos três circuitos sequenciais. Eu preciso saber se ela está aterrada ou não, né? E eu vou ter tensão de sequência zero, estando ela aterrada ou não, se eu tiver força eletromotriz de sequência zero ou equivalente de TVN de sequência zero. E o mesmo vale para os circuitos de sequência positiva e negativa. Tudo bem? Então, a representação completa é essa, de uma carga trifásica equilibrada com aterramento, né? Quer dizer, se o ZN for, quer dizer, se eu não tiver, se estiver solidamente aterrado, isso aqui é zero, se estiver isolado, isso aqui vale infinito. O circuito é aberto e zero é sempre igual a zero. Tudo bem, pessoal? Tá. Eu vou mostrar para vocês o que acontece com uma carga trifásica desequilibrada, tá? Na ligação estrela isolada. Olha, pessoal, se for estrela isolada ou triângulo, isso aqui é equivalente a um triângulo. Basta fazer a transformação estrela-triângulo. O que se faz a rigor, quando você brinca de componentes simétricas, é sempre usar a matriz de transformação. Então, na hora que eu faço a matriz de transformação na barra P, né, para representar a carga trifásica, isso aqui vai ser T vezes as tensões V0, 1, 2 na barra P. Isso aqui vai ser igual a matriz Z da carga, que multiplica T vezes I0, 1, 2, mais o meu vetor Vn', Tudo bem? Se eu multiplicar ambos os lados por T a menos 1,
eu vou ter a relação em componentes simétricas dessa minha carga desequilibrada na ligação estrela isolada ou no equivalente em triângulo, dá no mesmo, tá? Então, isso aqui vai ser Ta-1, Z da carga, vou colocar aqui, vezes T, vezes I02, mais o vetor Vn'. Bom, eu posso fazer esse produto antes aqui, porque isso aqui é um vetor, né? E isso aqui eu vou chamar de Z012 da carga, tá? Quando a carga... Fazer isso aqui, pessoal, para cargas monofásicas, vocês vão cair do cavalo, porque tem carga que o Z é infinito, né? O que é uma carga monofásica ligada à fase A para a Terra? ZB igual a infinito, ZC igual a infinito. Você põe infinito aqui, tenta fazer essa mágica aqui e nada acontece. Então não dá para fazer... Se a gente multiplicar o Vn' por T-1. Ah, sim, faltou isso. Obrigado, Silvio. Senão ele aparece, inclusive, nos outros, nos outros circuitos. Obrigado. Senão ia dar zica aqui, é verdade. Isso aí. Tem a menos 1 vezes o vetor aqui, Vn'. Então, o que acontece? Se eu tentar, né, usar disso daqui para deduzir, né, o curto fase terra, o curto dupla fase terra, o que eu acabei de mostrar para vocês vão cair do cavalo, porque aparece termo que vale infinito aqui, e aí infinito vai dar problema na matriz, tá? Vocês vão chegar a um monte de indefinições. É melhor partir daquele jeito ou do jeito que o Pellini e o Silvio fizeram nas duas últimas aulas, tá? Bom, a matriz aqui, ela representa uma carga desequilibrada. Eu não vou fazer os cálculos para vocês, eu já fiz isso aqui antes, eu vou só colocar os valores, tá? Deixa eu achar onde é que eu fiz esse cálculo. Vocês vão ouvir meu filho, que ele está chegando aqui. Está invocado que ele não pode vir aqui. Desculpa, gente. Bom, vamos lá. Então, essa multiplicação, né, esse Z012 da carga, vai dar uma matriz. Eu vou dar, não vou colocar os valores aqui, depois, se vocês quiserem fazer o cálculo, aí vocês vão chegar na mesma conclusão que eu. Eu vou dar a nomenclatura que está no livro, tá? Eu não gosto muito dessa nomenclatura. Aqui ele chama de Z0, Z2, Z1. Aqui aparece Z1. Aqui aparece Z2. É só para dizer que esse termo é igual a esse termo é igual a esse. Aqui é Z0, então na diagonal principal os três termos são iguais. Aqui é Z2 e aqui é Z1. Pessoal, isso aqui é uma maluquice. Por quê? Porque na hora que eu tenho uma carga desequilibrada ligada em estrela e tento representar essa carga desequilibrada em estrela por meio dos diagramas sequenciais, eu começo a ter mútuas entre os diagramas sequenciais. Olha que legal. Só que a mútua, para piorar a situação, a mútua do circuito 1, do circuito 0 para o circuito 1 é diferente do 1 para o 0. Tá? Aparece Z1 aqui, aparece Z2 aqui. Do circuito 0 para o circuito 3, 2 é diferente do 2 para o 0. Aparece Z2 aqui e Z1 aqui. Então é uma maluquice. É como se tivesse um transformador entre as sequências cuja mútua fosse diferente de um para o outro e do outro para um. Né? Então não dá para fazer isso daqui, não faz sentido. Tá? Então, quando você tem uma carga trifásica daquele jeito, o melhor a fazer mesmo é resolver usando componentes de fase. Tá? A outra coisa que eu tenho que falar é o que acontece com o Vn', que eu fiz o seguinte, eu fiz Ta-1 vezes Vn', que é o vetor. Então, isso aqui vai ser 1/3 de 1, 1, 1, 1 alfa ao quadrado, 1 alfa ao quadrado alfa, que multiplica Vn'
Isso aqui é um vetor que vale 1, 1, 1. Tá? Na hora que você faz essa brincadeira, quando você multiplica essa linha aqui por isso daqui e soma, dá zero. Quando você multiplica essa outra linha aqui pela mesma coluna e soma, dá zero. Sobra quem? Vn' N só no circuito de sequência zero. Então, isso aqui vai ser igual a 1/3 de 3 vezes Vn' no circuito de sequência zero. Tá? Bom, se eu tiver a carga desequilibrada ligada com estrela aterrada por impedância, o que vai aparecer é que o Vn', quer dizer, vamos só colocar essa observação aqui, para completar a dedução aqui. Se a carga na ligação estrela aterrada por Zn, eu vou ter lá aqui o Vn' é igual ao Zn vezes IA mais IB mais IC. Ou ele vai ser igual a Zn vezes 3 e 0, né? Porque I 0 é IA mais IB mais IC sobre 3, né? Vamos lá. Isso aqui vem da matriz de transformação. Né? Olha que legal aqui o 3N, o 3N. Apareceu aqui. Apareceu aqui. E apareceu aqui. Tá vendo? Então, o 3E, na verdade, aparece por causa disso, né? Porque a corrente que circula pelo nêutron, no caso de uma carga conectada entre fase e nêutron, é a corrente de fase, né? E a relação entre I0 e IA é o 3 que aparece aí, né? Então, por isso que aparece 3 vezes Z. Eu já sabia disso, é por isso que eu isolei aqui o I sobre 3, apareceu o 3E, que é um outro jeito de mostrar. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? O chat às vezes demora para abrir. Vinícius, você perguntou. Ah, não, tá. O Silvio já respondeu do Vinícius. Tá. Suponho que a Beatriz esteja falando da interferência aqui do meu pequeno aqui. Minha esposa conseguiu pegar ele antes de ele chegar mais perto. Que mais? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu queria, antes de continuar aqui na apresentação, né, que são os modelos dos equipamentos, eu queria voltar no comecinho da aula para fazer uns comentários aqui, pessoal, para mostrar, né, por que a gente acha, na verdade, por que a gente tem certeza que os circuitos sequenciais são uma ferramenta bastante poderosa para a resolução de circuitos trifásicos. Porque toda a minha dedução, né, com E0, E1 e E2, que partiu aqui da rede trifásica, ela partiu da solução do circuito da fase A. Né, é um monofásico equivalente da fase A, que eu decompus na sequência zero, na sequência positiva e na sequência negativa. E eu consigo calcular, por exemplo,
as correntes que circulam nas fases B e C, de uma carga conectada entre as fases B e C, usando exclusivamente os diagramas sequenciais do equivalente monofásico da fase A. E por que eu consigo fazer isso? Porque na teoria das componentes simétricas, as grandezas de sequência aparecem nas três fases. Né? Então, quando o professor Pellini fez a dedução para vocês, ele colocou 3 fontes, uma em cada fase. Então, na fase A tinha E0, 1 e 2, na fase B tinha E0, alfa e 1, alfa quadrado e 2, e na fase C, o E0, alfa quadrado e 1, alfa e 2. Né? E aí, se eles são iguais, eles aparecem nas 3 fases, simplesmente rotacionados do alfa, o alfa quadrado, eu posso escrever tudo olhando exclusivamente para a fase A, que era a promessa que a gente fazia no início do curso. Olha, vocês vão resolver circuitos trifásicos, mesmo desequilibrados, olhando exclusivamente para o circuito da fase A. Ah, poxa, professor, mas eu tinha circuito trifásico, agora eu tenho 3 circuitos monofásicos. Sim, mas 3 circuitos monofásicos com uma cara como essa daqui, sem acoplamento mútuo, né, e que fornece informações sobre as componentes de fase, se você fizer as transformações corretas depois de efetuar os cálculos. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui dá um fechamento sobre a vantagem de se usar componentes simétricas para a solução de sistemas trifásicos com carga desequilibrada, tá? Aqui eu mostrei algumas coisas adicionais sobre cargas, a gente não vai mais falar sobre as cargas, tá? A gente não vai tratar cargas desequilibradas dessa natureza, porque não faz sentido, matematicamente é ruim você tratar dessa maneira, tá? E agora a gente precisa representar os demais equipamentos, né? Então, o que vocês viram? Vocês viram cargas equilibradas e desequilibradas, tá? Isso aqui já foi feito nas componentes simétricas, a gente sabe o que é a sequência zero, por exemplo, de uma carga equilibrada na ligação estrela aterrada por impedância, considerando que eu tenho E0, 1 e 2, né? A gente sabe duas cargas ligadas para a Terra, que é esse caso aqui, a gente sabe duas cargas, uma carga ligada entre duas fases, a gente sabe de uma carga ligada para a Terra, que é esse daqui, né? Então, todos os tipos de carga que podem existir produzindo desequilíbrio, exceto o desequilíbrio completo, né, que é aquele desequilíbrio que eu mostrei, vocês conseguem representar adequadamente, né? Acontece que faltam os demais equipamentos, né? Então, a gente tem as cargas, que já foram feitas, o que vocês precisam ver são os geradores, as linhas de transmissão, o professor Silvio já deu para vocês, ele não formalizou para vocês. Os transformadores, vocês já sabem a sequência positiva, né? Porque quando a gente mostrou para vocês a representação em Peru, né, com defasador de 30 graus, aquilo lá tudo era a representação monofásica do equivalente em estrela da fase A. Então, a sequência positiva dos transformadores vocês têm, o que falta é a sequência negativa e a sequência zero, né? E existe um outro conceito que vocês precisam, que é o conceito de equivalente, né? Quando você vai fazer um estudo elétrico, então vamos pegar aquela figurinha lá que eu desenhei lá no curto fase terra, vou até copiar essa figura aqui para a gente discutir um pouco. Ela cabe aqui. Isso aqui é meio chatinho de mexer. Então imagina que eu tenha esse sistema aqui, né? O que, na verdade, a gente nunca modela a rede, né? Ah, tem todos os geradores, então coloca todas as barras, né? Coloca todos os geradores e vamos modelar a rede completa. Aí eu estou falando, se você tentar modelar a rede completa do sistema interligado brasileiro, aí você está falando talvez em uma centena de milhares de barras, tá? Então, é meio inviável fazer qualquer cálculo com essa quantidade de informações. Então, normalmente, né, o que você tem, né, imaginar que esse sistema aqui ele tenha sido conectado
o resto do sistema interligado por meio aqui de duas linhas, né? Sai duas linhas aqui e você conectou isso aqui no sistema interligado nacional, né? Hoje em dia você consegue, por meio dos softwares aí do setor elétrico, obter, né, o equivalente do sistema interligado nacional, representado por meio de, né, fontes de tensão e impedâncias próprias e mútuas, né, que você consegue obter a partir do conceito mesmo de Thevenin, né, quer dizer, qual que é a potência de curto-circuito que o sistema interligado nacional fornece nesse ponto aqui, né, e aí você conecta o resto do circuito que você pretende estudar. Então, normalmente, você consegue obter quais são os valores das potências de curto-circuito, trifásica e monofásica, em barras de interesse do sistema elétrico. E, normalmente, os estudos de conexão elétrica, quando você vai estudar, né, vai fazer cálculo de curto-circuito, por exemplo, da conexão de uma nova usina na rede, ela vai se conectar à rede por meio de uma linha de transmissão, então, naquele ponto de conexão, você sabe qual que é o equivalente em termos de potência de curto-circuito trifásica e monofásica. Então, o que vocês precisam agora é descobrir como representar, né, os geradores, as linhas de transmissão, o resto dos transformadores e como obter, né, os valores de interesse de impedâncias que representam, né, de impedâncias e tensões que representam o equivalente em um determinado ponto do circuito. Né? Você pode representar como um gerador ou pode representar como um equivalente. Tá? Beatriz, eu não entendi sua pergunta. Só relembrando, o caso que eu tenho Z sobre 2 dividido entre as fases é quando Z é igual a zero. Em qual circuito, Beatriz? Em qual desequilíbrio? É no dupla fase. Bom, enquanto a Beatriz esclarece. Tá, no dupla fase não tem sequência zero, porque a corrente circula da fase B para a fase C e não existe caminho para a Terra. Então, o circuito de sequência zero e zero é zero. Tá? Vocês têm que sempre pensar nisso. Lembra, eu sempre falei isso no começo do curso. Olha, a gente vai sempre escrever isso aqui como a lei de Ohm trifásica, mais uma condição de contorno. A condição de contorno é, tem caminho de sequência zero ou não tem? Ou seja, tem corrente circulando pelo neutro ou não tem? É sempre esse o nosso dilema quando a gente faz análise, então, de circuitos trifásicos desequilibrados. Continuando aqui, pessoal, então vamos lá para os modelos dos equipamentos. Né? Os transformadores é uma aula à parte, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre os equivalentes nas potências de curto-circuito. Não sei que horas são agora, a meio-dia 25, não tenho muito tempo ainda para terminar isso daqui, mas vamos lá. Então, quando a gente vai fazer os equivalentes por meio das potências de curto-circuito, o que a gente vai obter, tá, disso daqui vai ser três fontes de tensão, em estrela aterrada, ou seja, você tem os dados das tensões. Normalmente isso aqui é um dado, tá? Você fala assim, olha, você tem 100% de tensão no equivalente de Thevenin, tá? Ou mais do que isso, 110%, ou menos do que isso, 90%. Isso aqui normalmente é um dado que você conhece. E a outra coisa que você vai conhecer é uma impedância ZP e uma outra impedância ZM. O equivalente, pessoal, é como se fosse uma linha de transmissão com próprias e mútuas. Você pode ter ZP e ZM ou Z0 e Z1. Lembrando lá do início do curso, depois que o Silvio relembrou, o Perini relembrou, o Z0 é ZP mais 2ZM e o Z1 é ZP menos ZM. Tá? Então, o objetivo é obter esse modelinho aqui, né? Que a rigor seria, então, um pedaço de circuito onde você conhece a fonte de tensão e essa tensão está ligada vamos dizer, de forma rudimentar aqui, numa linha de transmissão ou num sistema mutuamente acoplado, tá? Dito isso,
Normalmente, quando você tem uma barra do sistema interligado, você conhece a potência de curto-circuito monofásica e a potência de curto-circuito trifásica. Tá? E você tem que partir da definição de potência para estabelecer a relação entre as grandezas de interesse, ou seja, ZP e ZM, ou Z0 e Z1, e os dados de potência de curto-circuito. Eu vou começar com a potência de curto-circuito trifásica. Tá? Então, no curto-circuito trifásico, numa rede simétrica e equilibrada, eu tenho E1 aqui, eu tenho Z1 aqui, eu tenho curto-circuito, e eu tenho aqui I1 é E1 sobre Z1. Tá? Qual que é a definição de potência? 3, V de fase, I de fase, complexo conjugado. Isso é definição de potência. Então, a potência de curto-circuito é uma definição. Cuidado com isso aqui. Então, eu vou chamar isso aqui de curto-circuito trifásico. Tudo bem? No caso do curto-circuito trifásico, a gente está sempre olhando para o circuito da fase A. Então, isso aqui vai ser igual a 3 V de fase vezes IA complexo conjugado. Certo? Só que IA é I0 mais I1 mais I2 de um curto-circuito trifásico, onde esse cara aqui é 0, esse cara aqui é 0 e esse cara aqui é E1 sobre Z1. Só que o circuito em PU é o circuito de fase. Então, o E1 é o próprio V de fase. Isso aqui vai ser igual a 3 V de fase vezes V de fase complexo conjugado sobre Z1. Mas, como a gente está representando o circuito por meio do seu monofásico equivalente à ligação estrela, tem a relação entre tensão de fase e tensão de linha. Então, o módulo de V de fase é igual ao módulo de V de linha sobre raiz de 3. Portanto, o S de curto-circuito trifásico ele é igual ao V de linha, e aqui já não é mais fasor, é módulo, ao quadrado sobre Z1. Ou seja, Z1 é V de linha ao quadrado dividido, falta o complexo conjugado aqui, falta o complexo conjugado aqui, e aqui é o S de curto-circuito trifásico, complexo conjugado. Tudo bem? Alguém queria perguntar alguma coisa? Eu vi, pareceu que algum microfone tinha aberto. Deixa eu ver, tem uma pergunta. Vamos lá. Sim, Matheus, isso mesmo, está conjugado. Era isso, né? Bom, então, a partir da potência de curto-circuito trifásica, você consegue, então, calcular a impedância de sequência positiva, que é essa impedância aqui, ó. Tá? Essa aqui que você consegue calcular. Só que para representar o circuito de sequência zero do Thevenin equivalente, eu também preciso do Z0, né? E o Z2? Z1 igual a Z2, pessoal. Se você está injetando sequência positiva ou sequência negativa, não tem por que o circuito se comportar de forma diferente em termos de impedância. A impedância é a mesma, tá? Então, Z1 igual a Z2. Então, eu consigo representar o sistema nos 3 diagramas sequenciais, primeiro a partir da potência trifásica, que me fornece informação sobre Z1, e depois a potência monofásica, que vai me fornecer informações sobre Z0, tá? Vamos lembrar outra coisa aqui, como é que é o circuito, o curto-circuito fase terra. Eu tenho aqui Z0, aí eu vou ter isso aqui,
Z1, E1, e o Z2 aqui, que é igual ao Z1. Né? Isso aqui a gente viu ali alguns slides para trás. Então, quanto vale a corrente I0, I1 e 2? Né? I0, I1, e aqui eu tenho I2. Então, I0 igual a I1 igual a I2. Que é igual a E1 sobre Z0 mais 2 vezes Z1. Tudo bem, pessoal? Então, eu tenho que ir para a definição de potência, e aqui vocês costumam errar, pessoal. Você fala, potência monofásica? Então, eu vou usar a definição de potência monofásica, vocês põem aqui VF vezes IF complexo conjugado, e esquece do bendito 3 aqui, tá? Mas a potência de curto-circuito é uma definição, tá? Eu não estou olhando para o fenômeno, eu defini a potência desse jeito. Então, tem que se tomar cuidado com isso, tá? Só que, então, IA é igual a 0 mais I1 mais I2, então IA é 3 vezes isso daqui. Então, S de curto-circuito monofásico é 3 vezes VF vezes 3 E1 sobre Z0 mais 2 vezes Z1. Aí, complexo conjugado é todo mundo. 2E1, complexo conjugado. Tudo bem, pessoal? Só que o E1 e o v é igual a VF, né? Eles são iguais. E o VF é V de linha sobre raiz de 3. Só que aí o que acontece? Eu tenho 3 vezes 3 dá 9, sobra 3 aqui. Então vai ser 3 VL ao quadrado Z0 mais 2 vezes Z1, complexo conjugado, é igual ao S de curto-circuito monofásico. Portanto, Z0 vai ser igual a 3 VL ao quadrado sobre S de curto-circuito monofásico complexo conjugado menos 2 vezes Z1. Tudo bem? Pessoal, antes de continuar aqui, vamos só fazer uma análise em PU, como é que ficaria. Em PU... Ô, Giovanni. Oi, Silvio, fala. Para você explicar de novo por que é 3 vezes a potência de curto monofásica. Tá, gente, porque é uma definição. Qual que é a definição de potência trifásica? 3 vezes de fase vezes de fase complexo conjugado. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui é uma definição. É assim que se utiliza. Você fala, pô, mas todo mundo utiliza assim? Eu diria para vocês que eu conheço apenas uma concessionária no Brasil que não usa esse 3 aí multiplicando. Ela se eu não me engano, é a CPFL. Tá? A CPFL não usa o 3 multiplicando. Só que na maioria da literatura nacional, aliás, toda a literatura nacional que eu conheço aparece o 3, e uma parte da internacional que eu conheço aparece o 3. Tá? Lá fora não se chama short circuit power, chama fault level. Se vocês procurarem monophase e three-phase fault level, vocês vão encontrar a mesma definição. Tá? Mas é uma definição, e é aí que vem a confusão de vocês. Tá, Matheus? Então, eu estou definindo que potência, como é um circuito trifásico, potência trifásica é 3 VFF. Tá? Faz sentido isso? Se você calcular a potência do circuito sequencial, vocês vão ver que não faz muito sentido, não. Mas é a definição. Tudo bem? Tá. Então, continuando, pessoal, se eu utilizar valores por unidade aqui, tomando como tensão de base o V de linha da barra de curto-circuito, né, da barra onde eu quero equivalente, eu posso obter o Z0 e o Z1 e o Z2, obviamente,
em PU, né? Aqui vai aparecer 3 sobre S de curto-circuito monofásico em PU, menos 2 vezes E1 em PU, e aqui apareceria direto 1 sobre S de curto-circuito trifásico em PU. Tá? Então, eu vou até deixar isso aqui de lado. Então, em PU, com V de linha é igual ao V de base. Por favor, isso aqui é importante. Tá? O que você vai ter é Z1, minúsculo, porque está em PU, é 1 sobre S de curto-circuito trifásico complexo conjugado, e o Z0 vai ser 3 sobre S de curto-circuito monofásico complexo conjugado, menos 2 sobre S de curto-circuito trifásico complexo conjugado. Tá bom, pessoal? Então, sabendo qual que é a potência de curto-circuito em PU, você consegue saber quanto vale Z1 e Z0 em PU. Obviamente, você precisa conhecer as bases, né? Porque se você tiver que fazer alguma mudança de base, você faz depois a mudança de base. Tudo bem, pessoal? Bom, agora são meio-dia e 37. É o seguinte, eu precisaria falar rapidamente com vocês a respeito das nossas últimas aulas, né? A gente, graças a Deus, conseguiu manter um mínimo de normalidade aqui de conteúdo e tudo. Eu acho que a forma que a gente fez a avaliação, as 2 avaliações formativas foi boa. Eu acho que vocês gostaram de como foi, pelo menos as primeiras reações foram boas. Eu queria falar que a gente pretende manter, né, o nosso cronograma original. A gente fez alguns pequenos ajustes em 2 aulas, porque são conteúdos que são essencialmente teóricos, cuja demonstração vai ser colocada para vocês no YouTube, para vocês observarem. Né? Eu fiquei com a parte de linha de transmissão, então eu vou falar brevemente, nesses minutinhos que faltam, sobre linha, né? Mas ainda assim eu acho que ainda gravo um vídeo para vocês, para que vocês não tenham que ler toda a parte do livro que trata sobre isso, porque o livro ele é bem mais, vamos dizer assim, os cenários que ele mostra ali para fazer os cálculos são bem mais amplos e a gente não vai abordar tudo isso daí no restante da nossa disciplina. Tá? Então, eu vou falar brevemente aqui sobre linha de transmissão, que era o que estava faltando, né, para matematicamente mostrar de onde veio esse ZP mais 2EM e ZP menos M. A gente, logo no início do curso, mostra que se a gente injetar 3 correntes de sequência zero, elas enxergam ZP mais 2EM, porque o ZM está nas fases B e C. Se a gente enxerga, se as 3 correntes são correntes sequenciais, então fica ZP menos M, porque a corrente B mais a corrente C tem que ser igual a menos a corrente A. A gente fez uma demonstração simplesmente olhando para os sinais, sem olhar efetivamente para o circuito. Né? Então, eu queria fazer essa demonstração para vocês, né? E mostrar de onde vem isso daí, que eu acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem de onde vem os dois. Então, assim, se eu quiser calcular a queda de tensão, né? Então, ΔVA, eu vou chamar de VA linha, acho melhor. Peraí. Então, eu tenho VA linha, que é essa tensão aqui. Vai ser quem? Vai ser o ZP vezes IA, IA', mais EM e B, B', mais ZM e C, C'. Mesma coisa vale, idem aqui para as fases B e C, tá? Portanto, o que a gente vai ter é um sistema matricial onde eu tenho VA, A', VB, B', VC, C', ou seja, as 3 quedas de tensão nas 3 fases da linha. É um produto matricial, onde eu tenho uma matriz de impedâncias, ZP, ZM, 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 ZP, ZM,
ZM, ZM, ZP, que multiplica as correntes IA', IBB', e CC'. Tudo bem? Então, se eu fizer a brincadeira lá de transformar isso aqui em componentes simétricas, isso aqui é T vezes delta V 0,12 é igual a Z', que multiplica T vezes o meu I0,12. Então, se eu quiser calcular o Z0,12 da linha, eu consigo isso multiplicando ambos os lados da matriz por T a menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a T a menos 1, que multiplica Z', que multiplica por T. Na hora que você faz essas duas multiplicações, eu não vou fazer aqui porque é longo, né, o processo todo, mas vocês vão chegar nessa matriz aqui, ó. ZP mais 2ZM, 0, 0, 0, ZP menos ZM, 0, 0, 0, ZP menos ZM. Que é aquilo que a gente vem falando desde o início do curso, mais fortemente agora, que na hora que eu monto os diagramas sequenciais, eu passo a ter 3 circuitos magneticamente desacoplados. Percebam, o circuito de sequência 0, que é esse cara aqui, ele não depende das correntes no circuito de sequência positiva e negativa, pelo menos não para queda de tensão na linha. Mesma coisa vale, o circuito de sequência positiva não depende das correntes no circuito de sequência 0 e do circuito de sequência negativa. Né? E o mesmo vale para o circuito de sequência negativa. Né? A impedância, ela aparece apenas para a corrente de sequência negativa, ou seja, as correntes de sequência 0 e sequência positiva não produzem queda de tensão no circuito de sequência negativa. Qualquer coisa diferente de rede equilibrada vai acontecer igualzinho acontece com carga desequilibrada. Vai aparecer uma matriz maluca aqui, com acoplamentos mútuos, que são diferentes de um circuito para o outro. Do 0 para o 1 é diferente do 1 para o 0. Do 0 para o 2 é diferente do 2 para o 0. Do 1 para o 2 é diferente do 2 para o 1. Quer dizer, é uma maluquice que não faz muito sentido. Quer dizer, faz sentido porque demonstra que a rede é desequilibrada, né? Mas a gente não vai mexer com isso. Então, esse aqui é o meu Z0, né? É um outro jeito de você deduzir o Z0 da linha. Esse aqui é o Z1 e esse aqui é o Z2. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então, pessoal, olha, não sei se todos vocês olharam, né, o Moodle. No Moodle eu consolidei, né, as notas, né, eu, Pelino e o Silvio consolidamos as notas das tarefas em grupo, da avaliação 2. A professora Milana, se eu não me engano, estava revisando a avaliação 1, porque, né, tinha ocorrido aqueles probleminhas lá, ela queria avaliar manualmente, ver o que acontece. Tá? Então, as notas de vocês já estão todas consolidadas ali. Eu peço que vocês olhem com calma. Se vocês notarem alguma coisa de errado, podem mandar para mim. Tá? Fui eu que acabei fazendo as médias ali. Então, se por acaso vocês notarem alguma pequena incorreção, me avisem para eu conferir as notas, tá? Porque a gente está usando o Moodle para fazer isso de forma automática. Então, ali já dá para ter uma ideia de quanto vocês vão precisar tirar na prova e tudo, tá? Que mais? Acho que é isso. Não me lembro de nenhuma informação a mais para passar para vocês. Pelini, Silvio, vocês querem completar com alguma coisa? Professor, Oi.
Oi, rapidinho, eu não tô conseguindo enviar no chat, por isso que eu abri o microfone. Mas Ok, vai pergunte. ter revisão das avaliações formativas? Tem como a gente rever a nossa nota? Então, desculpa, você, quem é que tá falando? Beatriz. Oi, Beatriz. Beatriz, é o seguinte, a gente tinha montado todo esse... Não, Beatriz, não está errado os pesos não, hein? A gente pega a maior nota e a gente está aplicando 10%. É a mesma Beatriz que fez a pergunta ou é outra? Porque eu sei que tem mais de uma. É outra. Meu Ah, chat, tá. eu não tô conseguindo enviar mensagem, não sei por Tá, quê. então, para a Beatriz que perguntou verbalmente aqui, a gente pretende discutir revisão após a prova que vocês vão fazer não presencial, porque a gente tem tempo para isso. A gente fez a prova coincidir com até o meio de junho, justamente para a gente resolver todas essas questões. Então, a gente vai aplicar a prova e depois a gente revê as notas, tudo bem? Tá bom, professor. E Obrigada. a segunda pergunta da Beatriz falou que os pesos das avaliações formativas estão erradas. Beatriz, a gente tinha combinado que a gente ia dar a nota avaliação formativa como um plus na nota final. Então, ia ser a média dos dois melhores trabalhos de grupo, mais a nota da prova não presencial, dividido por 2. E aí a gente ia ponderar a avaliação formativa para ser um plus na nota final. Atualmente, esse plus é até 1 ponto, então, a rigor, vocês podem tirar 11 na disciplina. Pedro, eu acho que você consegue ver suas notas direto, você tem que ir no seu usuário, se eu não me engano. Eu consigo ver porque eu sou professor e gerente, então tem uma abinha específica para mim de notas. Vinícius, o valor que está lá no total do curso é a média. Isso mesmo. Vinícius, essas porcentagens são as maluquices que a gente não entende, porque tem atividade que não pode valer nota de 0 a 10, tem que valer de 0 a 100%. Tem atividade que tem nota de 0 a 10. Então, no final das contas, quando eu monto o cálculo, eu falo, atividade que tem valor de 100%, tem que converter isso em nota. Então, eu nunca fiquei olhando muito para esses percentuais, o que eles valem, tá? Então, olhe, por favor, a nota absoluta que está lá, que aquilo está correto. Não tenho a menor ideia do que são essas porcentagens. Essas são as maluquices do mundo que eu ainda não entendo. Peline, Silvio, vocês querem completar com alguma coisa? Não, tranquilo, Giovanni. Acho que não, Jô, tá claro. Turma, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês, por favor, enderecem elas para nós através dos fóruns do E-Disciplinas, mandem e-mail, tá bom? Isso aí, pessoal. Não, Beatriz, não se preocupa com isso. Pega as notas que você tirou individualmente e aplica o cálculo que a gente falou para vocês. Acho melhor. Confere desse jeito. Você faz o seguinte, ó, a G mais nota, lá, a gente chama acho que de NP, a avaliação não presencial, dividido por 2, mais 0,1 vezes o max entre AV1 e AV2. É isso que a gente fez, tá? Então faz essa conta aí, essa conta com NP igual a 0 tem que bater com o que está lá. E o AG é max de, então AG, ele é max de AG1, AG2, AG3 e AG4. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A atividade formativa 1, a gente considerou a avaliação que a gente fez de vocês em sala, tá? Como é que a gente fez isso? A gente ponderou as notas de quem apresentou e a gente deixou as notas iguais em todas as salas. Então, todo mundo pegou a maior nota que deu, todo mundo pegou a menor nota que deu e transformamos isso numa escala única, tá? Isso fez com que a média ficasse 8,5. Então, todo mundo que tirou menos que 8,5 ganhou 8,5 na apresentação. Então, soma a nota que tinha tirado na avaliação, mais 8,5, que era a nossa avaliação da atividade em grupo, e dividiu por 2. Quem tirou nota acima de 8,5 na primeira avaliação, manteve a nota que ele tirou. Tá bom? Correção da avaliação da atividade formativa. Bom, eu preciso discutir, Miguel e Beatriz, com os outros professores, pelo seguinte,
quando a gente faz revisão, a gente faz em função daquilo que vocês entregaram e onde vocês erraram, né? Então a gente precisa avaliar se, ao dar a aula, vocês... como é que a gente vai tratar essa questão do que vocês erraram ali, tá bom? Então deixa eu conversar com os outros professores, não sou contra, tanto que a gente fez a avaliação formativa 1. Não sei se a gente consegue fazer com o prazo que a gente tem uma aula adicional. Eu prefiro guardar uma aula adicional para dar exercício de curto-circuito. Eu acho que é mais vantajoso para vocês. Então, na pior dos cenários, fica um vídeo ou um script no MATLAB para vocês olharem. Tudo bem? Isso, Kaique, exatamente. Rodrigo, é o seguinte, tem um problema sério do que a gente fez até agora. A gente não deu transformador para vocês. Todos os exercícios que eu me recordo da lista tem transformador, que vai ser o tema da próxima aula. Então, assim, com o transformador, eu acho que vocês conseguem resolver tudo. Tá? Por enquanto, vocês vão se complicar para tentar resolver circuito com transformador. Porque Jô, tem um exercício resolvido que está lá para o final do livro, que é o 5.4.4. Na verdade, é o exercício 5.4.11, tá bom? Que dá para eles fazerem. Então, não, o problema é o seguinte, realmente ele tem trafo também, mas se o pessoal abstrair o conceito ainda do porque o transformador está sendo representado daquele jeito nos seus circuitos sequenciais, dá para, eu acho que, entender bastante bem o processo de criação dos vários tipos de curto. É bem extenso, tá? Tem várias páginas lá bem no final do livro. E ele está resolvido no final. Ele é resolvido, esse exercício, então ele está completamente explicado, do começo ao fim. Então, X 5.4.11, tá bom? Cuidado. E ele tem vários desdobramentos. Isso, representação do transformador. Vocês não tiveram ainda isso ainda? O transformador, só para teu conhecimento, Jô, é um transformador com Y aterrado, Y aterrado com impedância primário e delta secundário. Tá? Tá bom. Então 5.4.11, 5.4.12, 5.4.13, 5.4.14, todos eles estão explorando a mesma rede, tá bom? Isso, até o 14. Eles estão explorando a mesma rede e dando curto em todo lugar, tá bom? E fica bastante, acho que visível, que seria impossível de fazer esses mesmos curtos-circuitos em componentes de fase, porque eles iam ficar muito mais complexos, tá bom? A montagem de cada sistema do que fazer em componentes simétricas. Então, a única coisa que a gente pede para abstrair é a modelagem do trafo em componentes simétricas, que, por enquanto, é um mistério para vocês. Aceitem o que está lá, a gente esclarece nas nossas próximas aulas. Terça que vem vai ter transformador, e aí vocês já vão estar livres para resolver todos os exercícios. Eu acho que dá para dar transformador e talvez gerador, meio que talvez, então, a reboque só para conseguir resolver, né? Talvez então, só para eles resolverem, coloca o circuitinho de sequência zero desse trafo aí, sem explicar nada, só para eles resolverem, só aplica isso aqui. Vai ser aterrado para delta. Então a estrela aterrado para delta, a sequência zero, ele é isso aqui, o circuito de sequência zero. Circuito de sequência positiva, ela tem que botar o Z aqui, né? Botar o Z. Ele tem um aterramento. E, Jô, ele tem uma impedânciazinha de aterramento, tá? Tem impedância de aterramento? Então, peraí. Tem impedância de aterramento. Então, tem aterramento aqui, peraí. Então, pessoal, sequência zero com impedância Z aqui, ZN, que eu vou chamar, vai aparecer aqui 3ZN. Opa. E põe o Z do lado da estrela também. O Z de curto fica do lado da estrela aí. E o Z... Aqui tem o... ZCC. O ZCC do transformador. Isso aí. Tá? Esse aqui é a sequência zero. Sequência positiva, vocês conhecem. Né? Você tem o ZCC, o defasador de menos 30... E o sequência negativa, ele é o ZCC e o defasamento aqui de mais 30, pessoal. Para quem quiser usar essa informação para resolver o exercício. Depois a gente vai deduzir para vocês
por que o circuito do transformador é esse, tá? Acho que até no exercício, Jô, ele omite o defasador, porque não é tão relevante. Parece que o tráfego está em vazio. Então, ele não tem nada no secundário dele. Então. Aí não é relevante. Não, não é relevante a informação do defasador. E aqui é mais 30, Peraí. Tá bom. Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Se quiserem abrir o microfone para perguntar, pode abrir. Eu vou parar a gravação, pessoal, para não ficar muito grande o arquivo.